Nós vamos estudar sobre acontecimentos recentes, ou melhor dizendo, uma profecia antiga que agora vemos prenúncios de que se aproxima o seu cumprimento. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Para que ninguém se confunda, houve um cumprimento no passado desta profecia, finalizando-se em 1844. Ocorre que esta profecia tem um cumprimento futuro e o seu início se aproxima. Nós não vamos estudar em profundidade toda a profecia de novo, mas nós vamos estudar os pontos que serão objeto de cumprimento em breve e que estão relacionados também com as declarações do Donald Trump. Abram a Bíblia em Daniel capítulo 8. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Depois, diz o profeta, ele ouviu um anjo, mas ele chama o anjo de santo. Então vamos ler. Ouvi um santo que falava, e disse outro santo para aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vou colocar isso num gráfico aqui para nós. Então ele disse o seguinte: ele falou, olha, até quando vai durar a visão? Uma visão que mostra o santuário e o exército de Deus sendo entregues a fim de serem pisados. Ora, essas palavras, elas denotam perseguição. Porque o santuário de Deus, a Bíblia diz, somos nós. Em 1 Coríntios, capítulo 3, para quem quiser anotar, ele diz: ou não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Portanto, pisar o santuário significa perseguir o povo de Deus e matá-lo. Transgressão assoladora. Transgressão, a palavra se autoexplica, transgredir os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Agora, assolar. Assolar significa destruir, é sinônimo de destruir. Então, transgressão assoladora é uma transgressão dos mandamentos de Deus que traz como consequência a destruição. Então, a visão ela relata um momento no qual os ímpios, por transgredirem a lei de Deus, acabam perseguindo os santos. E esta atitude dos ímpios traz como consequência a destruição do planeta Terra. Qual é o ponto de divisão? Aqui disse a visão do contínuo. Então, Deus resolveu quase que nomear a visão. Se a visão pudesse ter um nome, seria esse, contínuo. Olha, e a visão do contínuo? Ele é o ponto focal, é o que está em causa aqui. E o que é o contínuo? Se nós abrirmos em Êxodo, nós vamos conseguir entender. Mas antes eu só explico uma coisa que daí fica mais fácil de entender. Contínuo é diferente de tracejado, certo? Vamos colocar aqui. Linha contínua, linha interrompida, tracejada ou pontilhada, né? No sentido de tempo, tempo contínuo, tempo intermitente, né? Isso aqui está até mais fácil de entender, porque agora saiu a nova legislação trabalhista, né? Então existe o contrato de trabalho intermitente,
que é você contrata por alguns dias, né? Usufruiu do trabalho daquela pessoa, pagou, está tudo resolvido. Passam alguns dias, algum tempo, você pode contratar de novo. É um contrato intermitente. Bom, voltando para cá. Contínuo. Então, contínuo é algo, do ponto de vista divino, que não deveria jamais ser interrompido. Então, é uma ordem que não é intermitente. Não é para você fazer e entregar, fazer e entregar. Por exemplo, né, uma ordem intermitente, nós poderíamos dizer, quem sabe aí o dízimo? O dízimo você entrega no momento em que você recebe, correto? Se você não recebeu, se você passar um ano sem receber, você vai passar um ano sem dar o dízimo. Porque o dízimo você devolve da sua renda. Se não houve renda, não há dízimo, certo? Então, o dízimo me parece algo que representaria o intermitente. Mas existe algo que não, sempre deve ser feito, continuamente. E a Bíblia enfatiza várias vezes um dos 10 mandamentos como tendo esta característica, devendo sempre ser observado e jamais esquecido. Abram lá em Êxodo, capítulo 31, Êxodo 31, a partir do versículo 15. Diz assim: 6 dias se fará obra, porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Deus criou em 6 dias, no 7º descansou. E ele deixou como um comemorativo da criação a separação de um dia dentre os 7 da semana. E esse dia ele escolheu o sábado. Foi ele quem escolheu. E ele determinou que esta celebração devesse ocorrer eternamente, para sempre, sem interrupção nenhuma. Por isso, a expressão contínuo associada ao dia de sábado. Sábado é o contínuo de Deus. Aqui há 2 razões para não entendermos que isso se aplica só ao povo de Israel. Primeira, a mais óbvia, é essa que enfatizamos. Ora, Deus instituiu isso por causa da criação. E na criação estavam vivos Adão e Eva. Eles deram origem a todos os povos e não apenas aos israelitas. Correto? Então, isso abrange a todos. Segunda razão, o povo de Israel deixou de ser o ícone do sábado faz tempo. Até esta semana eu conversava com alguns amigos, né, sobre a minha observância do sábado. E disse, olha, né, observa o sábado e tal, porque geralmente quando você pensa em sábado pensa no adventista ou no judeu. Quando eu falei no judeu, eles deram até risada. Judeu? Como assim? O dono do shopping que abre 24 horas por dia e não fecha nunca? 365 dias por ano? Desde que entre o troco, está tudo certo, não é assim? Infelizmente, está ficando essa imagem. Eu não vou acusar que todos os judeus, acredito que devam haver, muitos talvez, que sejam conscienciosos guardadores do sábado. Mas, infelizmente, uma grande parcela do povo judeu está fazendo com que o mundo não os olhe mais como o ícone do sábado, né? Aquele povo que representa a observância do sábado. Caiu isso aí, né? O ímpio não faz mais esta associação. Um povo, ele tomou isso, ele acabou ganhando essa herança. Como? O povo adventista do 7º dia, porque quando surgiu, em 1863, começou a observar o sábado como a Bíblia dizia, de forma espiritual. O judeu, ele já, desculpe o termo, né, mas usava a malandragem
né? Isso é usado, por exemplo, no ano sabático, né? O ano sabático é um ano no qual o judeu tinha que devolver coisas que tinham sido usadas durante aqueles 7 anos, mas que pertenciam a outros, né? Então eles criaram, eu cheguei a ler isso, criaram um contrato, que o contrato diz que durante um ano a propriedade é transferida para o outro, mas depois daquele ano ela volta. Então com isso cumprem a lei sem perder a propriedade, quer dizer, que sentido faz isso, né? Sabe-se lá se hoje, né, não se guarda o sábado como se devia, fundamentado em algum contrato dessa natureza, eu não sei como é que eles fazem. Mas fato é que Deus levantou um povo naquela época que começou a guardar conscienciosamente o sábado, foram os adventistas do 7º dia. Mas aos poucos isso vem se perdendo também. Está muito comum, nós ouvimos de adventistas que trabalham no sábado, nas empresas, né? Eu já ouço pessoas que falam, não, onde eu estou trabalhando tinha 2 adventistas, mas quando tinha compromisso no sábado eles vinham. E então, aos poucos, eles estão deixando de ser o ícone do sábado. Eles não representam mais a observância do sábado como se deve. E quem está se consolidando aos poucos como este ícone? Nós. Por isso que Deus exige a nossa fidelidade. Entende? Ah, mas nós somos desconhecidos. É verdade, quando as pessoas me perguntam de qual igreja você é? Você é adventista? Eu falo, não. Qual é? Do Ministério 4º Anjo Advertência Final. Olha, essa eu não conhecia. Mas a partir de hoje já conhece. Não é assim? Irmão, se nós não dermos testemunho da nossa fé, ninguém vai conhecer. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós vamos deixar passar as pessoas pensando que somos judeus ou somos adventistas. Né? Irmãos, nós temos que ser fiéis nos nossos testemunhos. Porque Jesus disse, aquele que me negar, eu também o negarei. Né? Então, o contínuo, ele é algo que Deus estabeleceu para ser para sempre. O que ocorre é que ele é como a taça da Olimpíada, né? Aquela tocha da Olimpíada. Ele foi trocando de mãos. Então, primeiro esteve nas mãos de Adão, depois de Abel, aí de Sete, né? E aí veio, depois Noé, e aí veio, 10 gerações depois Abraão, de Abraão passou para Isaac e para Jacó, veio para o povo de Israel, né? De lá veio para os apóstolos, que daí veio para os cristãos, e dos cristãos veio para os valdenses, albigenses, né? Para as igrejas do norte da África, que se tornaram guardadoras do sábado e mantiveram essa guarda, mesmo na época da Idade Escura. E aí, veio para os adventistas e agora veio para nós. Ou seja, o contínuo continua, do ponto de vista divino, sendo o mesmo. Né? Claro que a percepção humana ela não é igual a de Deus, certo? O homem não enxerga como Deus enxerga. Mas o que eu estou passando para vocês é o entender aqui divino, né? Ao longo da história. O contínuo é, portanto, o sábado. O que a visão dizia, ou essa visão das 2.300 tardes e manhãs, nós podemos dizer que ela é a visão do sábado. Isso eu nunca ouvi ninguém falar, mas hoje vocês estão escutando. 2.300, vou escrever aqui, tardes e manhãs ela é a visão do sábado. Entre parênteses, contínuo. Tá aí. Ele disse que este seria um período de transgressão assoladora. Então, durante estes 2.300 dias, existe uma batalha ocorrendo relacionada ao dia de sábado. Existe uma discussão em relação ao dia de sábado. Nós já estudamos em outras ocasiões, pelas profecias, que finalmente serão aprovadas leis dominicais, obrigando todos a guardarem o domingo como dia de repouso.
E essas leis dominicais vão servir ao propósito de estabelecer o domínio do Papa sobre a terra. Só que quando isso acontecer e o mundo pisar a lei de Deus, a destruição virá sobre a terra. Por isso, este período aqui, das 2.300 tardes e manhãs, ele é um período de destruição, vamos escrever aqui, destruições, ou assolações, né? Daqui até o final. Também ele é um período, nós já vimos, de perseguição. Também avança. É um tempo no qual o contínuo é tirado. Voltem lá para Daniel para vocês conferirem no texto. Daniel capítulo 8. É um tempo no qual o contínuo é tirado. Versículo 12. Daniel 8, verso 12. E o exército lhe foi entregue com o contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Quem fez isso? Quem tem interesse em fazer. Quem é o apóstolo do domingo no mundo inteiro aí? O Papa, né? O Papa João Paulo II é que editou a encíclica Dies Domini, por exemplo. Então, esse vai ser um período onde o Papa vai consolidar a sua supremacia no mundo. Deus vai permitir isso. E ele finaliza no dia 2300. Outra coisa acontece ao final desses 2.300 dias. Está lá no verso 14, vejam lá. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que lemos aqui é resposta a uma pergunta. Tinha alguém perguntando, até quando vai durar isso aí? Verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando então vai durar esta perseguição? Até quando vai durar a supremacia papal? Vou colocar aqui. Supremacia. Ele falou, vai durar até 2.300 tardes e manhãs. Então vai acabar. E ao final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. Vou colocar aqui, santuário purificado. Aqui, quero colocar algo para ajudar melhor na compreensão dos irmãos. A palavra que é traduzida aqui como purificado, a sua melhor tradução é justificado. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade de pegarem uma Bíblia interlinear, por exemplo, justificado. Bíblia interlinear, para quem não sabe, ela tem as palavras no original e do ladinho das palavras tem a tradução. Mas a tradução que seria literal, não aquela que o autor da Bíblia colocou para fazer sentido no texto. Né? Existe uma diferença quando você traduz palavra a palavra e você tenta pegar um parágrafo e traduzir ele de uma vez. Né? Quem já tentou fazer traduções sabe. Quando você traduz palavra a palavra, é mera consulta ao dicionário, né? Consulta, traduz e tal. Agora, quando você vai traduzir o parágrafo, você considera o contexto lá dentro e às vezes a palavra não está clara para você. Você fala, não, mas eu acho, pela minha interpretação, de acordo com o que eu leio, que nesse contexto essa palavra pode significar tal coisa. Daí traduz assim, entenderam? Então é esse detalhe. Então, a melhor tradução aqui seria justificado. Bom, quer dizer que Deus põe um fim
a supremacia do Papa. E quando ele põe um fim? Justamente quando termina o trabalho lá no santuário. E quando é que o trabalho do santuário está finalizado? Quando as 7 pragas já foram derramadas. Se vocês abrirem lá em Apocalipse, vocês vão ver que Deus permanece no santuário enquanto as pragas são derramadas. Abram lá, por favor. Apocalipse 15, versículos 5 até 8. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. 16, verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha que interessante, vocês se aperceberam bem? O texto diz que encheu-se o santuário de uma nuvem, né? Ninguém podia entrar. Só que, peraí, ninguém, vírgula, nenhuma criatura. Porque no versículo 1 do capítulo 16, alguém que não é Deus fala. Olha lá. Ouvi vinda do templo, a pessoa estava lá dentro do templo, eu ouvi uma grande voz. Essa voz dizia para os anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ele cita Deus na terceira pessoa, quer dizer, ele não é o Deus, não é Deus quem está falando. É outra pessoa que está dentro do templo, junto com Deus. No momento em que ninguém mais pode estar ali dentro. Quem é que está ali com Deus? Jesus. Entendem? Ou seja, Jesus ainda não saiu do santuário. Não desceu para buscar os seus pela segunda vez aqui na terra. As pragas começaram, não foi? Porque ele falou: Ide, vão derramar sobre a terra. Então as pragas vão cair. E onde que está Jesus? Dentro do santuário. E aí, quando finalizam as 7 pragas, é que Jesus vai sair do santuário. Está lá em Apocalipse 19. Olha lá, ele fala depois da punição que é dada, né, à Babilônia. O castigo de Babilônia, ou da Igreja Católica, aparece no capítulo 18. E aí, no capítulo 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Quem conhece a Bíblia sabe essa expressão, a fumaça sobe para todo sempre, ela denota que houve uma ruína definitiva, uma destruição definitiva, né? Então, nesse momento, o Vaticano foi destruído. Em seguida, o que acontece? Verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, esse é o relato da segunda vinda de Jesus. Qual é a sequência de eventos, então? Acontecem as pragas, as 7 pragas. Quando terminam as pragas, o Vaticano é destruído. E depois que ele é destruído, Jesus sai do santuário e vem pela segunda vez buscar o seu povo. Entende? A pergunta foi se Jesus intercede durante o período das 7 pragas. Aí não, claro que não. Ele continua no santuário ao lado de Deus, envolvido pela nuvem de Deus, porém não mais intercedendo pelos homens. Claro, as 7 pragas são juízos sem misericórdia. A 7ª seria a volta dele. A 7ª praga é a destruição de Babilônia. Quem quer saber mais sobre a 7ª praga está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E aí, houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Verso 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar do cálice do vinho da indignação da sua ira. É aqui que ele vai destruir a Babilônia, da 7ª praga. Então, na 7ª praga, o Vaticano é destruído. Porque a Babilônia, na Bíblia, na Bíblia, no Apocalipse, refere-se à Igreja Católica. Correto? Então, eu vou colocar isso no gráfico, talvez facilite. Dê uma olhadinha aqui, por favor. Aqui, ó. Lá no finalzinho, vão ocorrer as 7 pragas. Tá? Aqui, ó, vou colocar uma seta. Tá vendo a setinha ali? Aqui vai ser a destruição do Vaticano. Aqui. Como parte da 7ª praga. Como parte da 7ª praga. E então, o santuário de Deus vai estar justificado. Por quê? Irmãos, aqui eu tenho que falar a verdade. O Vaticano é a fonte da ruína do mundo. Né? O Papa, o apóstolo do diabo, que prega o evangelho errado. Né? E aí leva as almas para destruição. Tudo o contrário do que Jesus fez, ele faz. Todo o contrário, né? Se mete na política, fomenta a guerra, procura o poder, procura estabelecer o seu domínio. Tá, tudo que Jesus não fez, né? Força as pessoas a acreditarem naquilo que não está na Bíblia. Né? Por exemplo, a Bíblia fala que o dia de repouso é o sábado, ele fala que é o domingo. A Bíblia fala para não venerar imagens, nem se curvar diante delas, pois ele faz. Né? Depois ainda se esquiva dizendo que é o povo quem faz, mas na prática o Vaticano está cheio de imagens lá. Certo? Se enche de ouro, de tudo que é bom e ainda fala para acabar com a fome do mundo. Né? Fica apoiando o Lula aqui para fazer o Fome Zero. Né? Então, assim, ele é o próprio apóstolo do diabo mesmo. E aqui, né, a gente vê que quando termina as pragas, então Deus vai ter aplicado a retribuição ao Vaticano. Tudo que ele fez de ruim para os outros vai colher. E aí o santuário vai estar justificado, claro. Quanta gente hoje não está clamando a Deus para ele fazer justiça? E Deus vai fazer. É na última hora, mas faz. No último dia. E aí, voltando para cá, nós observamos que esse período todo, né, de supremacia papal, onde
vai haver, ou seja, aqui dentro desse período vai haver a supremacia papal, vou me explicar melhor, e também vai haver esta discussão sobre o sábado. Agora, este período todo ele tem 2.300 dias. 2.300 dias, se você fizer o cálculo, são aproximados 6 anos e quase meio, né? 6 anos e 4 meses, mais ou menos. Então, mais ou menos 6,5 anos. Vou vir até aqui. Ó, vou colocar mais ou menos, só para nós termos uma base. O início já seria um decreto dominical? Aí a grande questão. Quando vai ser o início disso? É aqui que está o link com a questão de Jerusalém. Nós vamos abrir em Daniel capítulo 8. Primeiro nós vamos ler os 2 últimos versos. Versículo 26 e 27. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Capítulo 9, versículo 21. Passados alguns dias, estando eu, digo, ainda falando na oração, diz Daniel, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui o anjo se refere à primeira parte deste grande período de 2.300 dias. Convido os irmãos para olharem para o gráfico, vou colocar onde está situado este período. Olhem todos para cá só para não se perderem, eu acho mais fácil esperar todos fazerem suas anotações. Ok? Então olha lá, as 70 semanas começam aqui, ó, no início. 70 vezes 7 dá 490, são 490 dias. 70 semanas está aqui, que são 490 dias. Está aqui. O texto diz que este período é destinado a nós, o povo de Deus, o povo de Daniel. Assim como Daniel era um servo fiel de Deus, acredito, nós também somos. Amém? Amém. E vai ser um período para que Deus termine o seu trabalho em nós, porque ele diz, é um período para acabar com a transgressão, dar fim aos nossos pecados, expiar ou apagar a nossa iniquidade e trazer para nós a justiça eterna. A ideia é que, depois que termine estes 490 dias, o povo de Deus não peque mais. E aí ele permanece daqui até a volta de Jesus sem pecar. E aí a gente já começa a entender várias coisas, né? Por isso que as igrejas todas estão fora desse contexto, porque ninguém prega que o povo de Deus consegue viver sem pecar. Ninguém prega. Pregar o perfeccionismo, por assim dizer, né? Aqui cremos. Você só pode chegar em algum lugar se você acreditar que pode. Se não acreditar, nunca vai chegar. Correto? Então, está aqui.
Agora, quando é que começa esse período? A resposta encontramos no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O Marco está aqui, ele fala desde a ordem, desde a saída da ordem, desde que seja expedida a ordem, né? E cumprida a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Notem um detalhe, porque talvez as pessoas já comecem a pensar, né? Não, mas o que Jerusalém significa hoje e tal? Calma. Se você nota lá no versículo 23, o propósito da vinda do anjo foi explicar o sentido da visão. Ó, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma bem sentido na palavra e entende a visão. O anjo não veio apresentar símbolos, como acontece, por exemplo, no Apocalipse, né? Ah, vou te mostrar uma visão, cabe a você interpretá-la. Não, ele falou, eu vim fazer você entender, eu vim já te mastigar tudo, explicar como vai acontecer. Então, quando a gente lê sobre Jerusalém, o anjo quer dizer Jerusalém mesmo. Lá onde está o Estado de Israel, é lá naquele lugar. Então, nós vamos colocar aqui Jerusalém. Olha a setinha. É a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Na última vez, se eu não me engano, ou uma das últimas vezes em que abordamos esta profecia, quando nós a abordamos, nós falamos que o marco para início das 2.300 tardes e manhãs seria a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Inclusive comentamos o seguinte, que hoje Jerusalém não se apresenta em necessidade de ser restaurada. Está tudo em pé lá. Se você for ver as fotos, as imagens e tal, certo? A exceção do Muro das Lamentações, que vai ficar sempre, ou por enquanto, né, tem ficado assim, mas já faz muito tempo que está assim. Jerusalém não está destruída, Jerusalém está construída. Correto? Então, para que houvesse uma ordem para reedificar, primeiro ela teria de ser destruída. Então ela tinha que ser destruída e depois vir uma ordem para reedificar. E quando viesse esta ordem, aí sim estaria se iniciando o período de 2.300 dias finais para acabar tudo. Para Jesus daí sair lá do santuário e depois vir nos buscar. Irmãos, e agora esta ordem do Donald Trump, né, ela acende um pavio. Um pavio com grande potencial de explosão. Não é assim? O pavio de um barril de pólvora, o pavio de uma dinamite. E agora fica evidente, até para quem é ímpio e incrédulo, de que estamos na iminência de um conflito em Jerusalém. Correto? Quando esse conflito vai ocorrer, não é a respeito disso que a Bíblia se refere, tampouco eu vou ficar aqui palpitando, certo? Mas a Bíblia coloca que, quando houver a ordem para a reedificação, ou seja, depois que ela for destruída para ser reedificada, então iniciam-se os 6 anos e meio finais. Primeiro nós teremos de ver a destruição de Jerusalém.
ainda que parcial, vai ocorrer. E isso vai ocorrer quando? Nos próximos anos. Agora o que o Trump falou, né, aquilo que o Trump fez, foi nada mais do que desencadear uma série de eventos que vão culminar nos conflitos armados em Jerusalém. Ou que abranjam Jerusalém, melhor dizendo. E aí? Quão próximos estamos nós do fim? Irmãos, um detalhe que me chama a atenção. Lendo as notícias nesta semana, eu vi que esta declaração do Trump, ela foi nada mais do que validar algo que já tinha sido votado na década de 90 pelo Congresso americano. Isso foi, se eu não me engano, no ano de 1995. Chama-se Jerusalem Act, o Ato de Jerusalém. Então eles definiram que Jerusalém era a capital de Israel. Só que para isso se tornar a posição oficial dos Estados Unidos, era necessário o presidente validar. É como aqui no Brasil, né? O Congresso aprova e o presidente tem que sancionar a lei. Isso foi na administração do presidente Bill Clinton. De lá para cá, a cada 6 meses, o presidente podia postergar isso e falar, não vou assinar agora, vou assinar daqui a 6 meses. Então, pensem vocês, irmãos, desde 95, desde 22 anos atrás, os presidentes sucessivamente estão jogando essa decisão 6 meses para frente, 6 meses para frente, 6 meses para frente. E passou a gestão do Bill Clinton, e passou a gestão do George Bush filho, e passou a gestão do Barack Obama. 8 anos do Bill Clinton. 8 anos do... Aliás, já estava na gestão do Bill Clinton, então foi menos, mas 8 anos do George W. Bush, 8 anos do Barack Obama, e sucessivamente isto sendo adiado. Ora, irmãos, quem estava operando para que isso fosse adiado? A Bíblia diz que Deus faz com que os anjos dele segurem os ventos, segurem as guerras, não é assim? Apocalipse 7, versos 1 a 3. Os anjos de Deus, durante 22 anos, segurando, e agora soltaram. Nós que somos estudantes das profecias, não devemos passar isto por alto. Ah, quer dizer que vai acontecer agora? Não, não vai. A exemplo do que dissemos lá sobre Apocalipse 17, vai passar alguns anos até que isso aqui venha. Nós temos aí no horizonte de anos, eu não vou dizer quantos aqui, tá? Porque eu já vi que falar muito do tempo e dar para a pessoa toda a sequência não convém, que as pessoas não fazem bom uso desta informação. Mas mostrar a todos que estamos próximos do evento, isso é necessário. Porque isso faz com que as pessoas se preparem. E aquele que tem o temor de Deus, fique pronto. Irmãos, uma coisa é certa, não falta assim tanto tempo para que vejamos isso aqui começar. E quando isso aqui começar, o nosso relógio é um cronômetro regressivo de 6 anos e meio para Deus acabar com a supremacia dos ímpios e mandar Jesus para que ele saia de lá e venha nos buscar. Claro que os 2.300 dias não apontam a data da segunda vinda de Jesus, não é isso que eles apontam. Eles apontam a data da destruição do Vaticano, essa é a verdade. Só que depois que o Vaticano for destruído, Jesus sairá do santuário e virá buscar os seus. Vocês podem ter certeza que depois deste dia aqui, ninguém mais vai se incomodar com qualquer coisa na terra, acabou. Os justos vão ser glorificados, estarão aqui felizes, esperando a segunda vinda de Jesus, que ocorrerá poucos dias mais tarde. Então, irmãos, nós estamos vendo os sinais. Não podemos ficar dormindo. Esta mensagem, ela tem um tom. É o seguinte, ela vai em linha com aquela de João Batista. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro.
Eis o noivo, Jesus está se aproximando, a segunda vinda de Jesus está próxima. Abandonemos as amarras que nos mantêm presos a este mundo e andemos como aqueles que desejam em breve subir. Quando vides estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Em verdade vos digo, não há de passar esta geração sem que todas estas palavras se cumpram, ou sem que tudo isto aconteça. Amém? E aqui fica o apelo do Senhor para nós, para que nós nos preparemos. Lembrando que o povo de Deus tem uma característica. Apocalipse 12, 17. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19, verso 10, está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O povo de Deus guarda os 10 mandamentos, mas tem também a luz das profecias. É o que estamos vendo aqui. Deus nos privilegiou. Deus nos deu um depósito. Nós sabemos o que vai acontecer. O mundo não sabe, mas nós sabemos. Que façamos bom uso desta informação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer por ter confiado a nós este maravilhoso depósito, a revelação das coisas que em breve hão de acontecer. E pedimos que o Senhor nos dê forças, fé, para que andemos nos teus caminhos. E ao chegar este tempo, estejamos todos nós prontos. Fortalece a tua igreja aqui e onde estiver, e que sejamos nós capacitados para levar o conhecimento destas verdades a toda nação, tribo, língua e povo, a fim de que todo aquele que é sincero buscador da verdade e tem interesse na salvação da sua alma possa fazer proveito, ou ter proveito destas informações. Pedimos a Deus que continue nos acompanhando neste dia e guia-nos a sempre fazer a tua vontade. Firma-nos, ó Deus, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queria estender o convite para você que, ao assistir esta e talvez até outras mensagens, foi convencido por Deus de que este é o ministério de Deus. Esta é a verdadeira igreja de Deus na terra. O ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Se Deus te convenceu e você gostaria de unir-se a este povo, dando o passo do batismo, entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser um prazer, uma alegria para nós te atendermos. Temos também estudo online, se você está longe, você vai poder estudar, ou ainda, se estiver próximo de uma das nossas congregações, poderá congregar conosco. Te convido a continuar assistindo também os cultos. Se próximo de Curitiba, você pode nos visitar na Travessa José do Patrocínio, número 84, aos sábados, 9h30 da manhã. Assim que nossa igreja estiver pronta, estaremos nos reunindo na rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. E online você nos assiste aos sábados, em 2 horários, 15 para as 10 da manhã e 11 da manhã, respectivamente, Escola Bíblica das Crianças e Culto. E terças-feiras, a partir de 8 horas da noite, a mensagem da Palavra do Senhor. Feche os seus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.